Pai do Senhor, irmãos, Deus abençoe a todos. Vamos continuar aqui hoje o capítulo 8 de 2 Samuel, 18 versículos, né? Esse estudo da parte de Deus para nós maravilhoso. Hoje tem um tema aqui, irmãos, interessante aqui, ó. Diversas vitórias de Davi. Que maravilha. Eu acredito, irmãos, que lá Deus olhando para nós aqui dessa terra, para a sua vida, para a minha vida, Ele vê a nossa história. Desde quando a gente levantou as mãos para o Senhor e tudo ali anotado, porque a Bíblia fala assim, irmãos, que lá no dia do juízo final vai se abrir os livros e o livro da vida. Só que lá no juízo final, irmãos, não vai ter absolvição, é condenação. Mas quando a igreja, aleluia, ela chegar diante do trono branco de Cristo, ali não é condenação, irmãos. Tem muita gente que fica com medo, não. Ali você vai passar por um julgamento, mas é para receber galardão, aleluia. E a salvação, diz a palavra, se a obra do tal for provada, o tal será salvo. Esses livros vão abrir. Se você pensar e meditar comigo aqui agora, ó. Aqui está o capítulo 8, diversas vitórias de Davi. E você tirar o Davi e colocar o seu nome. Dependente aqui de ser Marcelo, Silvia. Você colocar aí o seu nome aqui. E falar assim, ó, diversas vitórias, o seu nome. Naquele dia vai se abrir os livros. E vai estar lá toda a sua história, sua trajetória na presença de Deus. Por quê? Só na presença de Deus. Porque o passado Deus não trabalha, irmãos. A Bíblia diz que Deus coloca no mar de esquecimento e não se lembra mais. Ele perdoa e não lança em rosto, diferente da humanidade que lança. Então, diversas vitórias, sua, minha, Silvia, Marcelo, João, seja o nome que for. Vai naquele dia do galardão, vai abrir esse livro, irmãos. Oh, maravilha. Então, você vai fazer algo, faça o seu melhor para Deus, irmãos. Se dedique, ore mais, leia mais, busque mais, fale mais com o Senhor, peça a capacidade que venha dele, porque tudo é anotado, irmãos. Nada fica sem anotar. Isso é isso que nós estamos falando aqui, nessa pequena introdução para começar aqui o capítulo 8. Isso é bíblico, isso está escrito na palavra. Amém? Versículo 1 fala assim, ó. E sucedeu depois disso que Davi feriu os filisteus e os sujeitou, e Davi tomou a Meteg, Amá, das mãos dos filisteus. Também derrotou os moabitas e os mediu com cordel, fazendo-os deitar por terra, e os mediu com 2 cordéis, para os matar com um cordel inteiro, para os deixar com vida. Ficaram assim os moabitas por servos de Davi, trazendo presentes. Os irmãos veem aqui que Davi teve diversas batalhas com filisteus, com moabitas. Aqui no versículo 1 ele salva alguém aqui. No 2 ele pôs moabitos para ser servos, né, pagar tributos, dar presentes. Irmãos, Deus é com o servo e com a serva dele. Aquele que se coloca ali na brecha, na posição, obedece. 100% não, irmãos. Mas a Bíblia fala assim, esforça-te que eu te ajudarei. E a Bíblia fala também para você e para mim assim, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, tudo o que quiseres vos será feito. Só que tem pessoas, irmãos, que nos vê ministrar essa palavra, ou vê um pastor, uma pastora, alguém ministrar, fala assim, que é na hora, é apressado ao extremo. Não, irmãos. Deus, ele trabalha, irmãos. Deus, ele não dá nada antes da hora que você não saiba administrar, receber. Isso você vê na vida de Davi, irmãos. Quanto tempo Davi, mesmo sendo já ungido por Deus, irmãos, Davi teve uma história de vida, de aprendizado, de busca, de estar constante ali na presença do Senhor, muitas vezes ter que correr, foi perseguido, caluniado. Quantas vezes Saul tentou matar com a lança e Davi estava ali, irmãos, ó, firme no Senhor. Era fácil? De maneira nenhuma, irmãos. É fácil passar uma luta, é fácil passar uma decepção, é fácil passar uma prova, é fácil, irmãos, alguém te rejeitar. Davi viveu isso, irmãos. Davi teve que fugir até do seu próprio filho, nós vamos chegar nessa parte lá ainda. E outras situações diversas que Davi passou para chegar nesse ponto aqui, irmãos, ó. Onde ele está aqui, ó, já
sendo reconhecido todo pelo povo, até ele está nos capítulos anteriores aqui, ele ser só ungido em Judá, em Hebron, irmãos, ele ainda estava passando as situações contrárias, de achar rei, irmãos, para depois da morte de Isbosete, está no canal gravado aí, você pode ver, glória a Deus, ele ser reconhecido por todo o povo, irmãos. Irmãos, não é assim, irmãos. Deus trabalha na contramão do pensamento nosso, irmãos. Deus trabalha com a paciência. Deus trabalha, irmãos, aleluia, de dentro de você para fora para moldar a nossa vida, o nosso caráter, a nossa maneira de pensar, de ver. A Bíblia fala para nós em Isaías 28 que aquele que crê não se apresse. Não é para se apressar, irmãos. É para você confiar. É para você perseverar. É para você, aleluia, e chegar diante de Deus, diz a palavra, com súplica e ações de graça. Muitas vezes, irmãos, Davi chorando, ele fez isso, irmãos, para Deus estar aqui agora honrando ele, ó. Versículo 3, feriu também Davi a Adadezer, filho de Reob, rei de Zobá, quando ele ia recuperar o seu domínio sobre o rio Eufrates. 4. Tomou-lhe Davi 1.600 cavaleiros e 20.000 homens de pé. E Davi já aretou, e todos os cavalos dos carros reservou deles 100 carros. Olha, irmãos, quantos povos Davi lutando, povos que, humanamente falando, né, o material bélico deles era grande, irmãos. Mas Deus foi com Davi, irmãos. Deus foi dando vitória, foi honrando o servo dele. Assim que Deus tem pensamento para você e para mim, irmãos. Pensamentos de paz. Diz a palavra Jeremias 29:11, para o fim que vós desejais, assim a palavra vem para você e para mim. Deus não trabalha com a derrota, irmãos, mas com a vitória. Aleluia! Se você lê ali as cartas ali de Apocalipse para a igreja, os que venceram ali, ao que vencer, vai ter um novo nome. Ao que vencer, vai ser colocado como coluna no templo do meu Deus. Deus não trabalha com perdedores, mas com vencedores, porque Deus é um Deus de vitória, irmãos. E a palavra fala que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então creia, irmãos. Deixa Deus te usar. Não fique com o freio de mão puxado, irmãos. Fala, Senhor, eis-me aqui. Creia, olhe para Jesus, irmãos. O exército está te cercando, fala igual Davi falou, ainda que o exército me cercasse, nele eu confiaria, ô glória. Versículo 5, vieram os sírios de Damasco socorrer Adadezer, rei de Zobá, porém Davi feriu os sírios 22.000 homens. Olha que bênção, irmãos. Versículo 6. E Davi expôs guarnições na Síria de Damasco, e os sírios ficaram por servos de Davi, trazendo presentes, e o Senhor guardou a Davi por onde quer que ia. Irmãos, o Senhor guardou Davi por onde quer que ia. Falamos aqui no início dos livros, irmãos, ó, diversas vitórias de Davi. Coloca o seu nome aqui. O Senhor vai te guardar por onde quer que você for. Aleluia. Mas você tem que ter uma coisa na sua mente, irmãos. Você tem que ter a mesma fé, ao mesmo andar. O seu, o meu, o nosso coração tem que ser igual ao de Davi, irmãos. Um coração segundo o coração de Deus. Um coração que perdoa. Um coração, irmãos, que ama. Um coração, irmãos, que tem prazer na lei do Senhor, nela medir de dia e de noite. Um coração, irmãos, que tem prazer em ter intimidade com Deus. Um coração, irmãos, pronto a obedecer, não a questionar, não a arrumar desculpas, de arrumar dúvidas para querer entender o porquê que vai ser. Não, um coração pronto a obedecer, uma fé que você crê, não quer entender por que está passando. Ah, irmãos, Davi era assim, irmãos. Se nós fosse falar aqui mais outras qualidades que Davi tinha, irmãos, que o diferenciava de todos, irmãos. Assim tem que ser nós, a igreja hoje, irmãos, diferente. As pessoas vêm com mal, você vai com bem. As pessoas vêm com afronta, você ora para abençoar. Oh, irmão, é fácil? Não é fácil não, irmãos. Mas Deus nos fortalece. Deus nos ajuda. Ao ponto quando você quer. A Bíblia fala assim, aquele que deixar, eu vou entrar e vou cear com ele, e ali eu vou fazer morada eterna. Quando você quer, irmãos, Deus ele cura, Deus ele muda, Deus ele ajuda, Deus ele transforma. A minha maneira de ser,
vai mudando o meu caráter, o seu, a minha maneira de crer, minha maneira de ver. Oh, Jesus amado, glória a Deus. Então, o Senhor vai trabalhando, irmãos. O Senhor vai operando, irmãos. Aleluia. Nós temos que querer. Louvado seja Deus. Versículo de número 7. E Davi tomou os escudos de ouro que havia com os servos de Hadadezer e trouxe a Jerusalém. 8. E tomou mais o rei Davi uma quantidade muito grande de bronze, de Beta e de Berotai, cidades de Hadadezer. Então, ouvindo Toi, rei de Amate, que Davi ferira todo o exército de Hadadezer, mandou Toi, seu filho Jorão, ao rei Davi para lhe perguntar como estava, para lhe dar os parabéns por haver pelejado contra Hadadezer e por haver o ferido, porque Hadadezer de contínuo fazia guerra a Toi, e na sua mão trazia vaso de prata, vaso de ouro e vaso de bronze. Olha, irmãos, depois de uma batalha que Davi teve, o outro rei veio lhe trazer presentes, irmãos. Eu creio que isso é tremendo, irmãos. Deus, o Senhor, vai te dar vitória nas batalhas, vai te dar vitória nessa causa que você está passando agora aí, irmãos, e Ele vai mover corações de pessoas para te abençoar, para te dar vitória, para trazer, irmãos, algo que você precisa. Aleluia! É na vida material, financeira, e vai te abençoar, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Creia, tome posse da sua vitória. Louvado seja Deus. Versículo 11. Os quais também o rei Davi consagrou o Senhor, juntamente com a prata, o ouro, que já havia consagrado de todas as nações que sujeitara. 12. Da Síria, de Moabe, dos filhos de Amon, dos filisteus, de Amaleque, dos despojos de Hadadezer, filho de Reobe, rei de Zobá. Também Davi ganha nome, voltando-se ele de ferir os sírios no vale de Sal, a saber os 18.000. Ganha nome, irmãos. O nome dele ficou conhecido. Irmão, o nome nosso, irmãos, não tem que estar sendo colocado, né, num jornal, numa rede social, na TV, pra gente ser conhecido. Não, tem que aparecer o Senhor. Mas quando, irmãos, nós estamos na batalha, isso fazendo a vontade de Deus, irmãos, as pessoas, principalmente, irmãos, o inimigo da nossa alma, ele tem que nos conhecer, irmãos. Ele tem que saber que somos, você aí servo de Deus, você aí servo de Deus, mulheres e homens de Deus, irmãos. Porque você vê na Bíblia muitas passagens que o inimigo afrontou pessoas, somente aquela dos filhos de Cefas, porque aqueles homens lá que se diziam exorcistas não eram conhecidos. E o adversário foi e fez o que quis com eles. Irmão, nós temos que ser conhecidos no mundo espiritual como homens e mulheres de Deus, irmãos. Aonde nós chegarmos num local para guerrearmos hoje a nossa luta não é física. A nossa luta não é contra, a Bíblia fala assim, não é contra a carne nem o sangue, mas é contra os principados, potestades, dominadores desse século. E nós, no nome do Senhor, repreendemos aquele espírito maligno, repreendemos aquele mal, repreendemos o que for, o inimigo vai ter que se dobrar, irmãos, por causa de Deus que habita em nós, por causa de Deus que é Senhor da nossa vida. E quando ele fala Senhor da nossa vida, irmãos, ele é Senhor da sua vontade, da minha. Meu irmão, nós priorizamos a oração, a leitura bíblica da palavra, a consagração, a santidade, a qual ninguém verá o Senhor. Então, nós temos que ser conhecidos para esses, irmãos. E as pessoas estão acostumadas a ver um monte de gente que, infelizmente, irmãos, dá mau testemunho ou não. Nós temos que ser diferentes, irmãos. Temos que ser conhecidos como mulheres e homens de Deus que priorizam a Cristo, a sua verdade, a sua palavra. Se estão dando mau testemunho, irmãos, vão dar conta para Deus. Mas a gente tem que ser diferente e não ser igual a eles, irmãos. O Senhor tem que ser conhecido na nossa vida. Louvado seja Deus. Continuando aqui, bendito é o nome do Senhor. O versículo 14, fala assim, ó. E pôs guarnições em Edom. Em todo o Edom pôs guarnições, assim todos os edomitas ficaram por servos de Davi. E o Senhor ajudava Davi por onde quer que ia. O Senhor vai te ajudar, o Senhor vai te abençoar, o Senhor vai te dar sabedoria, o Senhor vai te dar graça. O Espírito de Deus, que fala lá em Tiago 3, do 13 em diante,
A sabedoria do alto, que é pura, tratável, moderada, pacífica, Deus vai dar sobre a sua vida, aleluia. Aquele que não tem sabedoria, peça, diz a palavra, que Deus dá e dá liberalmente. Versículo 15. Reinou, pois, Davi sobre todo Israel, e Davi fazia direito e justiça a todo o seu povo. 16. E Joabe, filho de Zeruia, era sobre o exército. Josafá, filho de Ailude, era cronista. Vamos ler até o 18. E Esadoc, filho de Ailube, e Aimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes. Seraías, escrivão. 18, ô glória. Também Benaía, filho de Joiada, estava sobre os quereteus e peleteus. Porém, os filhos de Davi eram príncipes. Olha, irmãos, aqui uma diferença, irmãos, de quem serve e de quem não serve a Deus. Aleluia. A palavra de Deus fala que o Senhor nos coloca como príncipes. Aleluia. Em Apocalipse fala assim que Deus nos fez, aleluia, como reis e sacerdotes. O rei, irmãos, ele dá ordem. E os que estão ali no reino, no reinado, obedecem a ordem dele. Sacerdotes para quê? Para interceder, para clamar. Aleluia. No mundo espiritual, irmãos, você tem que ser igual ao rei. Você tem que falar para o mal, bata em retirada em nome de Jesus, e o mal bater, irmãos. Você tem que ser um sacerdote para clamar para as pessoas, para interceder por elas. Aqui fala que os filhos de Davi eram príncipes, diferente daqueles povos, irmãos. Irmão, seja príncipe de Deus, do exército de Cristo, para guerrear, para lutar. Você também aí, irmã, aleluia, para fazer a obra do Senhor, enquanto é dia, irmãos. Enquanto é dia, faça a obra do Senhor. Um dia vai chegar a noite que não vai ter mais tempo, irmãos. Hoje, vitórias de Davi, vitórias da sua vida, da minha, que vão estar registradas ali diante dos olhos do Senhor. Amém? Capítulo aqui 8 de 2 Samuel encerrado. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que a bênção do Senhor, que enriquece, não acrescenta dores, seja sobre a sua vida, sobre os seus familiares. Nos ajude a fazer a obra do Senhor, irmãos, aí compartilhando esse link, se inscrevendo, ou, irmãos, fazendo comentários se você quiser, orando por nós orando por vocês aí, irmãos, e nós possamos alcançar almas, vidas, que tem que fazer parte desse exército de Cristo, irmãos, que estamos vivendo os últimos dias, diz a palavra, e temos que aproveitar o tempo que nós temos, irmãos, para pregar e levar a palavra do Senhor, hoje, agora, irmãos, até o Senhor vir nos buscar, para estarmos por toda a eternidade junto com eles, amém? A paz do Senhor Jesus.